Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o primeiro podcast e hoje eu estou aqui na Coliseu Engenharia e Projetos. Eu estou com dois convidados muito especiais. Na verdade, eles estão recebendo, aqui no espaço deles. Eu estou aqui com a Maiara que é formada em Engenharia Civil, pós-graduada em Arquitetura pela Belas Artes, é sócia proprietária da Coliseu Projetos e desempenha a função de coordenação de projetos. Também estou aqui com o Magno, que é formado em Engenharia Civil, pós-graduado em Geotécnica e pós-graduando na USP em Estruturas de Grande Porte. Também atuou como professor universitário de Engenharia Civil na Faculdade FAEM, em Embu das Artes. Vamos agora bater um papo. Eu gostaria de agradecer por este momento, para que a gente possa falar um pouquinho, sobre engenharia, projetos, falar um pouquinho sobre regularização e tudo que envolve aí esse ambiente muito familiar para vocês. Certo, nós que agradecemos, a sua vinda, essa oportunidade, porque cada vez mais é importante que a gente dissemine qual que é a importância, da engenharia, da arquitetura, que está muito em falta aqui no nosso município. Bacana. Até complemento, né? Tem falta em tantos outros lugares. Então, a ideia é realmente que a gente traga a engenharia como algo do cotidiano para as pessoas, né? Então, a gente vai falar mais a respeito disso ao longo do podcast, ao longo da nossa conversa, mas é realmente o nosso grande objetivo, né? Que as pessoas tenham mais acesso ao serviço de engenharia, ao serviço de arquitetura. Então, acho que tem muito para a gente conversar a respeito disso. Bacana. Antes de começar este bate-papo, peço para que você acompanhe o Primeiro Notícias, né? Lá sempre publicamos diariamente todas as notícias, todas as informações aqui de Embu das Artes e região. Compartilhe este vídeo também para que muitas outras pessoas possam conhecer um pouquinho sobre a Coliseu e também sobre os nossos convidados, né? O Magno e a Maiara. Vamos falar agora sobre a Coliseu. A Coliseu tem 10 anos, né? Isso, agora em julho nós completamos 10 anos de existência, né? Você quer saber um pouquinho da história? Como nasceu a Coliseu? Ele gosta de jogar, essa parte que eu gosto de... Pois é, a Coliseu vai fazer 10 anos, a gente começou o projeto Coliseu na faculdade. Né? O nome Coliseu se deu, inclusive, por conta de um projeto que a gente estava fazendo de planejamento. Na época a gente tinha que construir, inventar uma construtora e incorporadora. E conversando com o pessoal do grupo, a gente falou, Coliseu é um nome imponente, um nome importante. Então, Coliseu, Incorporadora e Construções, na época, o nome do projeto. E, posteriormente a isso, a gente fez esse projeto, tudo certo. Foi com um grupo com o qual a gente tem muito contato até hoje, né? A turma da faculdade a gente tem muito contato, eles se tornaram aí grandes parceiros, inclusive atualmente, né? A gente trabalha muito atualmente com todo esse nosso grupo, e a gente herdou o nome pra gente, né? Então eu e a Mayara, a gente tá junto nesse projeto desde a época da faculdade, depois a gente começou a trabalhar junto, desenvolvendo alguns projetos menores, né? Com o conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo da faculdade, alguns cursos que a gente foi fazendo durante a faculdade, mais o conhecimento que a gente foi adquirindo nos estágios, e a gente começou a estruturar realmente a Coliseu. A gente começou primeiramente a falar, vamos montar uma empresa e vamos ter autonomia, né? Vamos estruturando essa empresa, entendendo o que a gente consegue desenvolver para o mercado, serviços de engenharia, quais serviços que a gente pode prestar e tal. Ainda na faculdade, ainda durante a faculdade, já começou a ter a demanda de projetistas, né? Ainda hoje no mercado existe essa falta de bons profissionais que fazem projetos, e nós entendemos esse nicho e foi acontecendo, né? O CNPJ foi criado, estávamos no 4º ano de engenharia para prestar serviços de projetistas para algumas empresas, que havia essa necessidade, né, de nota fiscal. Então nós já oficializamos aí criando de fato um CNPJ. E aí precisava de um nome, a gente manteve esse nome, né? E aí as coisas foram acontecendo e a Coliseu foi crescendo e estamos aqui hoje. Legal. A Coliseu nasceu em Embu das Artes? Sim, a Coliseu ela é fruto de Embu das Artes, né?
O CNPJ sempre foi criado aqui e até hoje, né? E não temos pretensão nenhuma de sair daqui de boa. Legal, A bacana. nossa estrutura, né, lá no começo era em casa mesmo, então a gente reservou um espaço. A gente falou, não, aqui é a Coliseu, um quarto, e colocamos a plaquinha de Coliseu nesse quarto, e ele realmente se tornou o nosso escritório, nosso ambiente de trabalho. Nessa época inicial, a gente ainda tinha outros projetos, né, a gente estava trabalhando em empresas e tudo mais, e a gente chegava à noite, final de semana, nos horários que a gente tinha realmente, a gente começava a atender essas demandas de projetistas, desenhistas, né? Mais a demanda de desenho realmente, para tantos outros profissionais. E a gente foi ganhando conhecimento, né? Fazendo cursos, fazendo capacitações, para estruturar realmente, né? E termos aí o porte, a capacidade técnica que a gente tem. Legal. Eu acho que um grande desafio aí de muitas empresas, né, principalmente quando falamos de um casal empreendendo e fazendo, né, acontecer uma empresa, é muito interessante quando você fala sobre... Tinha uma plaquinha lá no quarto, no escritório, que era a Coliseu. Então, como que é esse desafio? Trabalhar juntos, ter também uma vida fora, né, também juntos... E isso interfere no trabalho, não interfere? Como que vocês administram? Bom, como qualquer empresa, uma empresa ela já é um casamento por si só, né? Além disso, nós somos casados. Então, obviamente, nós tivemos que aprender a lidar com tudo isso, né? Mas hoje em dia é tão natural que muita gente descobre que a gente é casado depois de muito tempo, porque eu tenho uma especialização, né? Eu trabalho mais com a parte de arquitetura e o Magno com essa parte mais técnica, mais bruta, né? Que é da engenharia. Então, como se a Coliseu ela tem esses departamentos. Então, cada um fica meio que no seu quadrado ali gerenciando os projetos. Obviamente, tem os momentos que a gente precisa coordenar o projeto do outro, mas hoje flui muito naturalmente, porque a gente tem equipe, né? Cada um tem sua atividade, é muito bem distribuído, então facilitou, né? Obviamente nem sempre foi assim, já tivemos alguns atritos, né? Por passar tanto tempo juntos, trabalhar juntos, né? Ser casados, mas hoje já é muito mais natural. Hoje em dia, assim, são tantas visitas, tantas obras, graças a Deus, inúmeros clientes que tem semanas assim que é só em casa mesmo que a gente se vê. Legal, bacana. Abrimos uma caixinha de perguntas, né, lá no Primeiro Notícias, e eu vou trazer agora essas perguntas para que a gente possa enriquecer também aqui o nosso bate-papo. Vou falar todas as perguntas, o pessoal fica chateado quando eu não faço as perguntas, tá bom? Vamos lá. Qual a diferença entre projeto de arquitetura e interiores? Bom, o projeto de arquitetura, ele na verdade, assim, existem algumas fases dentro do projeto de arquitetura, né? Tudo se inicia com um croquis, que a gente chama de layout, né? Então, vamos supor, você quer fazer uma casa, a gente inicia com layout e esse layout, após aprovado, ele vai virando um projeto de arquitetura, né? Com os detalhamentos, cotas. Já o projeto de interior, ele é um projeto mais voltado à parte estética, à parte de decoração. Então, eu quero contratar um projeto para decorar minha sala de estar. Esse projeto vai ser específico para acabamentos, né, para composição ali do ambiente, para trazer esse conforto que a pessoa precisa e espera. Então, tem essa diferença, né? O projeto de arquitetura ele é um projeto macro, ele é um projeto extremamente importante. E o projeto de interior, ele já é mais voltado assim, para essa parte decorativa mesmo, toda essa parte estética, enfim, do ambiente. Legal, bacana. Tem uma outra perguntinha aqui, que foi por que colisão, nós já respondemos, né? Vou só ler a pergunta. Começamos falando sobre isso. Todo mundo pergunta, né? E a minha foi extremamente aleatória, né? E vocês são bem criteriosos com a questão. Aqui, pessoal, estamos no ambiente da Coliseu. Então aqui, ó, esse fundo azul aqui, particularmente, eu gosto bastante. É um fundo da Coliseu. Qual que é o cuidado também do espaço de vocês? Nós trabalhamos com
com essa parte de conforto, né, do ambiente. A gente fala para o cliente, olha, é importante dar valor a alguns aspectos, né? E por trabalhar com essa estética, com essa parte arquitetônica, de engenharia, a gente também precisa transmitir isso. Então, quando a pessoa vem até o nosso escritório, né, isso começa desde o atendimento, a gente tem um carinho especial para que ele entenda que neste momento ele está conhecendo profissionais experientes nessa área, né, ele vai vir até o escritório, ele tem um conforto, ele tem esse impacto visual, e é isso que a gente quer transmitir, né? O ambiente ele pode mudar muito. Então, por mais simples que seja o projeto, ele sendo bem pensado, bem humanizado, vai ficar um ambiente especial, e faz toda a diferença, né? Ter um profissional apoiando. E até comentei como era. As pessoas falam casa de ferreiro, espeto de pau. Aqui não pode ser, não. Tem que ser casa de ferreiro, espeto de ferro. Porque a gente realmente, né, a Mayara cuida de toda a parte de arquitetura e tal, então ela teve muito cuidado no desenvolvimento do projeto aqui. A gente fez um projeto para aqui, pensou em cada detalhe, em cada pontinho, porque o cliente tem que saber, ele tem que sentir isso, né? Sentir esse conforto, falar, nossa, realmente é legal, foi pensado, não foi, as coisas não foram soltas, né? Então, como ela falou, independe do tamanho do que for, do impacto que você for colocar no seu empreendimento, na sua casa, você tem que sentir que foi pensado, que tem um carinho em cada coisa. Essa é a essência da arquitetura, do design. Legal, bacana. Vamos lá. Já recusaram um projeto pela dificuldade? Conta o projeto mais difícil que fizeram. Olha, tem muitos projetos difíceis, né? A gente fala que cada projeto ele tem um desafio. Não existe um projeto fácil, né? A gente brinca aqui no escritório que se fosse fácil, o cliente não viria até nós. Então, assim, todos os projetos eles têm as suas especificidades, as suas dificuldades. Obviamente, com a nossa experiência, algumas coisas vão desenrolando de forma mais suave, mais natural, tá? Obviamente, assim, existem projetos que possuem maiores declives, né? Depende da localização. O orçamento do cliente impacta muito, né, essa questão de quão desafio o projeto é, porque assim, se fosse infinito, né, o dinheiro, tem muito dinheiro, tudo é possível, porém a gente presta muito, o nosso serviço ele é mais direcionado para o popular, então assim, o nosso cliente, ele não tem rios de dinheiro, então ele tem uma verba e dentro daquela verba tudo precisa acontecer. Então isso por si só já é um desafio, né? Mas assim, não tem obviamente alguns projetos são um pouco mais desafiadores, mas não existe um projeto fácil. Tem muitos projetos difíceis aqui e por isso assim, nós continuamos estudando, a gente continua sempre procurando novas tecnologias, né, procurando quais são as novidades do mercado para ir facilitando e ir aí desmistificando e deixando mais natural esses desafios. Mas a gente nunca fugiu de projeto. A gente nunca falou, esse eu não faço. A gente sente a dificuldade e a gente fala assim, vamos ver quais são as possibilidades. E aí, a partir daí a gente começa a desenvolver. Então, fugir do desafio a gente nunca fugiu. E é importante também que quando o cliente ele vem com o problema, né, nós sentamos, nós analisamos, nós passamos as possibilidades para ele. Então, é muito importante que aqui a gente sempre trabalha de forma muito clara. Olha, é possível, né, resolver essa questão, porém ele tem um custo elevado. Tá ok? Você consegue assumir, né, essa obra? Vale a pena para você? Vamos para frente e assim por diante. Ou não é possível, quais são as soluções paliativas. Então a gente, cada projeto aí tem a sua dificuldade e o seu diferencial, né? Então assim, cada caso é um caso. Tem um tempo para essa questão do projeto mesmo em si?
Então, eu preciso de 6 meses para preparar um projeto, preciso de 2 dias. Como que é essa questão aqui para vocês? A gente tem os nossos prazos de contrato, básicos, que a gente foi desenvolvendo, realmente entendendo a dificuldade de cada etapa do projeto. E para cada projeto, para cada orçamento, né, lá no comecinho das conversas com o cliente, a gente já começa a desenhar esses prazos. Então eu falo, poxa, eu vou precisar de mais tempo numa fase de layout, por exemplo, que é uma parte que a gente precisa conversar bastante com o cliente, entender a essência, a necessidade da pessoa. Depois do layout aprovado, a gente tem nesse meio tempo, a gente tem um período de aprovação com o cliente, mas depois disso, o cliente fala assim, não, perfeito, é o que eu quero, é o que eu sonho, né? Com base no layout, nesse primeiro projeto, a gente começa a desenvolver os outros projetos. Então, assim, a gente demora mais nessa primeira etapa, realmente, que é a etapa de maturação do projeto, e depois dela a gente consegue, aí com técnica, com uso de softwares adequados, né? Com equipe bem capacitada, a gente consegue ter prazos relativamente pequenos para as demais etapas do projeto. Nosso prazo hoje, ele é considerado relativamente muito ágil, né? Porque nós temos uma equipe grande e conta muito a nossa experiência, né? Sim. Porém, a gente sabe que o ser humano ele deixa tudo para cima da hora. Então, assim, o ideal seria que antes, né? Pretendo construir, pelo menos de 5 a 6 meses antes a pessoa começasse a procurar o profissional, né? Mas, assim, os nossos clientes, eles chegam, assim, já com um desafio, né? E já joga aqui na mesa. Olha, eu quero começar a construir daqui a um mês. É difícil, né? Obviamente a gente precisa de um tempo de estudo. São seres humanos fazendo, então é tudo manual. E é importante que seja analisado com bastante calma, né? Que a gente... os projetos são todos personalizados, então cada projeto é um projeto, não tem essa Ctrl+C, Ctrl+V, não, é tudo totalmente personalizado. Então nós precisamos desse prazo inicial. Mas um prazo médio, assim, da entrada do projeto até a saída, né? Vamos falar um prazo curto, é de 60 dias, né? A média é de 60 a 90 dias, o que depende muito do cliente. Então tem cliente que chega aqui e sabe exatamente o que ele quer. Tem cliente não, tem cliente que chega aqui e ele quer 5 projetos diferentes na cabeça dele, né? Então a gente precisa mostrar para ele quais são as possibilidades, ele vai pedir as alterações, nós atualizamos o projeto, apresentamos novamente e isso vai contando, né? Então, isso depende muito também do cliente, isso a gente deixa sempre muito claro. Não é só a Coliseu, não. A gente precisa que o cliente tenha essa interação e essa agilidade também e que seja objetivo, né? Porque, de fato, assim, quando ele olha no papel... vai surgindo outras possibilidades. Ele estava com uma ideia e daqui a pouco a ideia cresceu 5 vezes, né? Porque ele não visualizava antes. Então, tem isso também, né? Então, tudo é muito personalizado. O prazo, né? O projeto, o tamanho do projeto. Mas esse é um prazo médio. Nosso prazo, comparado com o prazo no mercado, ele é um prazo bem ok, assim, bem rápido. Temos aqui uma pergunta direcionada. Mayara, qual é a sua inspiração para criar seus projetos? Então, né? Eu sempre gostei dos bastidores aí. Eu sempre gostei muito dessa parte estética, né? Da arquitetura em si, do interiores. Existem várias fontes, né, de inspiração. Eu gosto bastante de viajar. Eu gosto bastante de ir em lugares diferentes, né? Pegar referências. Eu sigo alguns profissionais de referências, né? Na arquitetura, no design. Então, tudo isso a gente vai somando e criando uma caixinha de inspiração na nossa cabeça, né? Mas, assim, conta muito com o tipo de projeto, né? Às vezes a gente tem uma ideia muito rápida. Tem projetos que a gente vai, deixa ali em cima da mesa... Demora um pouquinho mais de acontecer, porém, acho que tem essa essência também, né? Tá dentro da gente, tem essa facilidade. Eu falo que é o dom também, tem a parte do dom. Então isso acho que o complemento é o dom. Às vezes... Capacitação, mas o dom também conta muito, não tem né? Então, assim, é muito natural, tem coisas, né, que são mais fáceis, obviamente tem desafios que são um pouco mais complexos,
Mas eu acho que a questão de gostar, né, ajuda bastante na questão inspiração. Legal. De quem foi o projeto aqui da Coliseu? Foi Não, Legal. Vamos lá. Qual é a diferença entre viga e coluna? Vamos lá. São termos populares, né? A viga, ela é a parte da estrutura horizontal, e a coluna, que também é conhecida como pilar, né? Tecnicamente, é a parte vertical. E aí cada uma tem uma importância, um uso na estrutura, né? Na composição da estrutura. Viga horizontal e pilar vertical. Os dois são necessários. Os dois são indispensáveis. São indispensáveis. A gente tem alguns métodos executivos, então, sei lá, alvenaria estrutural, por exemplo. Você não tem nem a coluna e nem o pilar. Mas a estrutura ela é feita na alvenaria. Então, né, os elementos da alvenaria substituem e têm comportamento como colunas e pilares. E aí, por isso, por exemplo, que alguns apartamentos, você vai reformar, você não pode quebrar a parede. Se o apartamento é alvenaria estrutural, isso não é muito importante, você pode quebrar algumas paredes. Alvenaria estrutural seria, então, aqueles que chamam de pré-moldados? Já vem aquela estrutura... Não. Não? O pré-moldado é outro tipo de estrutura. Outro método. Outro método construtivo, que ele já vem com a ferragem, com tudo isso dentro dela, concretado, prontinho só para colocar no lugar. Como se fosse um Lego mesmo. O pré-moldado parece um Lego. Você vê um guindaste, levanta uma peça, outro levanta outra e tem uma agilidade muito grande na execução. Entendi. Então, a questão do pré-moldado seria agilidade na obra e na entrega final. Então, isso é utilizado bastante para os empreendimentos. Isso, né? Galpões, principalmente, você precisa de um espaço muito grande, um espaço de tempo muito pequeno. Então, você tem uma agilidade muito grande nesse processo. Bacana. Vamos lá, polêmica essa daqui, hein? Posso fazer uma obra sem pagar projeto e mesmo assim ela estar ok na prefeitura? Não. O que acontece? Você pode fazer a sua obra de maneira irregular, não é recomendado. Né? As prefeituras ela têm a obrigação legal, né, tá na lei, a obrigação de fazer a verificação e a fiscalização de toda edificação que está sendo construída em cada município. A gente sabe que, infelizmente, as prefeituras não têm capacidade técnica e corpo técnico, gente mesmo, para fazer todo o levantamento e andar de rua em rua, ver o que está acontecendo. Então, geralmente, as fiscalizações só acontecem por meio de denúncia. Né? E é o que a maioria das edificações, por exemplo, no nosso município, foram edificadas, foram construídas de maneira irregular. Então, hoje, a prefeitura, ela estima que cerca de 94% das edificações em Rua das Artes foram construídas de maneira irregular. Né? Então, você não está ok na prefeitura. O fato de você estar pagando IPTU e tudo mais, é uma forma da prefeitura entrar dinheiro, né, recolher o imposto, que é devido, mas não torna a sua edificação regular. É importante que antes de construir, você procure um profissional qualificado, um profissional que tem registro no município, né? Cada município tem sua padronização de exigências. Aqui em Boa a gente precisa ter o CCM, o Cadastro Municipal, para exercer atividades de engenharia. A partir daí, você consegue dar entrada no projeto de prefeitura, tramitar todo o processo de aprovação, atender a legislação do município, em todos os requisitos, né? E a partir daí, sim, começar a sua construção de forma tranquila. Construir de maneira irregular, você pode ser autuado, pode ter sua obra embargada, tem uma série de problemas. Então, você não vai estar ok na prefeitura. Certo. A pessoa já construiu, ela já tem a obra, já finalizou, ela quer regularizar, até mesmo pela questão de venda, ela consegue fazer essa regularização? Como funciona? Consegue sim. A maioria dos municípios tem alternativas de regularização. E hoje, aqui no Embu, a gente tem uma grande vantagem, que é uma anistia que a prefeitura aprovou, né, recentemente, junto à Câmara Municipal. Foi feito um projeto de lei, foi aprovado, e hoje está em vigor a lei que foi recentemente aprovada, que estabelece alguns critérios para a regularização dos imóveis. Entre eles, a gente tem a flexibilização, né, a redução do valor do ISS, que é o Imposto sobre Serviço da Construção. A pessoa constrói. Depois que ela constrói de maneira regular, ela precisa recolher o ISS, Imposto sobre a Construção, sobre o Serviço de Construção. Só que esse ISS ele é estabelecido em 5%, ele tem uma alíquota de 5% sobre o valor da construção. Uma casa de, sei lá, 100 mil reais,
você vai pagar R$ 5.000 de ISS. Hoje, a prefeitura, nesse projeto de lei, o que ela está fazendo? Ela está padronizando, tabelando, de acordo com a categoria de uso, o padrão construtivo, o valor do ISS por metro quadrado. Então, se você tem 100 metros quadrados, uma categoria média de construção, não é alto nem baixo padrão, você vai pagar um valor aí de R$ 25, por exemplo, por metro quadrado de regularização. Então, reduz muito o valor que a gente pagaria aí, exorbitante, que muitas vezes inviabilizava, inclusive, a vontade da pessoa de regularizar. Entendi. Esse valor que essa pessoa precisa pagar é um valor mensal, anual? É um valor total, uma vez só ela regulariza? Como que funciona? No processo de regularização, uma vez que você dá entrada, o projeto é aprovado, você consegue fazer um parcelamento do valor, mesmo ele estando abaixo da alíquota inicial, você consegue parcelar até 12 vezes junto à prefeitura. Depois que você paga, você não tem nenhuma dívida adicional junto à prefeitura. Então, você só vai pagar o IPTU, se tiver alguma correção para mais ou para menos, essa correção é feita, e está tudo certo, você consegue averbar a sua construção e tem todas as vantagens que a gente já mencionou brevemente, né? Então vai vender, você pode financiar e tudo mais. Certo. Vou antecipar aqui uma perguntinha aqui, para que a gente possa contemplar também essa questão dos serviços que vocês prestam, já entrando nessa questão de regularização. Quanto tempo tem a Coliseu? Já respondemos aqui, né? 10 anos. E quais são os serviços que vocês prestam? Serviços prestados aqui na Coliseu. Bom, o nosso diferencial é justamente prestar os serviços de arquitetura e engenharia de uma forma completa. Nós entendemos a característica do nosso cliente, né? E o nosso cliente não estava disposto a procurar um arquiteto que fizesse uma planta, depois um engenheiro que fizesse a regularização, né? E nós, por termos essa formação distinta, né, essas especializações, nós conseguimos, né, ter vários braços. Então, toda a parte de regularização, a parte de projetos diversos, então projeto de arquitetura, estrutural, fundação, elétrica, hidráulica, terraplanagem, o projeto de interiores em si. Então, nós conseguimos aqui no escritório abranger uma quantidade de serviços de forma a atender o cliente na sua totalidade. Então, eu quero construir. Então, nós, dependendo do tipo de contratação que o cliente faz, vamos supor que ele contrate todos os projetos. Nós vamos lá, fazemos as medições no local, no terreno, né? Entendemos qual que é a necessidade do cliente. A partir disso, entramos com um serviço de sondagem, que é o estudo do solo, para que seja gerado aí um projeto de fundação e estrutura, né? Porque dependendo do solo, é uma fundação mais enxuta ou não, e isso é extremamente importante, né? Porque a gente está falando de um bem durável, então precisa ser muito bem construído. Bom, na sua totalidade, né? Então nós conseguimos atender toda a parte estrutural, essa parte inicial, né, do projeto, a parte da regularização na prefeitura. Então, o cliente já sai com a plaquinha aqui para pendurar na sua obra, e com todos os projetos, né, arquitetura, interiores, elétrica, hidráulica, para de fato, assim, conseguir orçar e dentro desse orçamento negociar as quantidades, porque ele já tem tudo planejado, né? Eu brinco muito aqui com o cliente que é assim, se você faz uma obra sem projeto, é como se você estivesse entrando num labirinto, aí você não sabe quando você vai sair, por onde você vai sair, e pode acontecer qualquer coisa. Então, ficar insatisfeito com aquele projeto, ter gastos extras porque você colocou a parede aqui, não era o que você queria, você entendeu que o espaço não era o suficiente, né? E não, com o projeto a gente consegue prever todas essas necessidades. Então ele vai entrar, ele sabe quanto ele vai gastar, quanto de bloco, de aço, né? E aí, dentro desses orçamentos, ele consegue negociar. Então, na verdade, o projeto em si é um investimento, né? Além de você ter aí um ambiente muito mais bem planejado para o profissional, iluminação, ventilação, o conforto térmico em si, o design, né? Porque é diferente. Você pegar uma obra aí que foi elaborada por um arquiteto do que aí uma obra que você pegou da sua cabeça, porque cada um
tem o seu dom, né? E o profissional ele vai te direcionar para o melhor caminho, né? Então, é importante, né, disseminar essa questão, né, da importância do projeto. E tem alguns estudos que falam que uma obra com projeto você consegue aí, economizar de 15% a 30%. Então, esses gastos extras que você teria, né, essas negociações, porque você já sabe a quantidade de material, então você consegue aproveitar uma promoção, de repente, um pouco mais antecipada, você consegue prever, né, todas as suas necessidades. Então, de fato, assim, o projeto ele é um investimento, não é um gasto, né? Então, é legal que a pessoa entenda tudo isso, né? E, em complemento a tudo isso, além de ter o nosso cliente final, a pessoa, né, o nosso construir uma casa e tudo mais, a gente também tem os clientes, empresas, lojas em shoppings, por exemplo. A gente tem uma grande atuação também na parte de aprovação de projetos junto a shoppings, junto ao corpo de bombeiros. Então a gente faz a parte do DCB também. Recentemente a gente fez análises estruturais também de edificações públicas, né? Então a gente, por meio de edital, ganhamos uma licitação e fizemos toda a parte de análise estrutural. A gente faz análise de fluxo operacional, fluxo de tráfego também. Então, operacional, desde uma cozinha industrial, toda essa concepção do projeto, até o fluxo operacional de uma grande indústria, pensando em entrada e saída de veículos, o pavimento que vai ser executado. Então, realmente, a gente tem uma capacitação e um corpo técnico que consegue fazer todos esses serviços com total qualidade. E isso é um compromisso e uma garantia que a gente tem realmente na nossa atividade. Legal, bacana. Magno, você falou um pouquinho sobre a regularização, né? Temos aqui uma pergunta. Quais são os primeiros passos para regularizar uma obra? Vamos lá. Primeiro passo é você procurar um profissional qualificado, um profissional que entenda da legislação de cada lugar. Então, estamos no município de Imbu, nós temos um código de obras, nós temos uma lei de zoneamento. É importante que o profissional esteja por dentro do que estabelece a lei. E a partir daí a gente começa a desenvolver o projeto atendendo a legislação e atendendo a necessidade do cliente. A legislação fala, você tem que ter um recuo na frente, um recuo frontal, um recuo no fundo, um corredor de pelo menos 1,5 metro. Isso é uma receitinha de bolo básica, para a partir daí você começar a desenvolver o seu projeto. Feito um projeto atendendo toda a legislação, esse projeto é feito aí uma juntada de documentos, e essa juntada de documentos que cada prefeitura estabelece, né, os documentos devem ser utilizados, é dada a entrada na prefeitura. E esse projeto começa a tramitação de análise. Então, esse projeto, né, esse conjunto de documentos anda na prefeitura por diversos departamentos. Então, meio ambiente, planejamento, gestão urbana, enfim, todos os departamentos fazem a análise e entendem a viabilidade ou não desse projeto. Então, eu estou respeitando todos os recuos, mas eu estou cortando 50 árvores no terreno. Então, talvez não seja viável. Então, tudo isso é levado em consideração durante o processo e a tramitação. Bacana. Tem uma outra pergunta, você falou com relação a custos, né? E aqui tem uma pergunta falando sobre qual o custo para fazer uma regularização. Tem uma média ou não? Depende de cada... Depende muito. Depende de cada característica. Depende se é um projeto de aprovação inicial ou se é um projeto de regularização, onde a gente já tem um valor tabelado. Né? A regularização hoje, até 13 de novembro, que é o limite da período de anistia aqui junto ao Imbu, a gente tem um valor tabelado de acordo com o padrão e o tipo de comércio, né? Tipo de edificação, de uso. Depois disso, depende realmente das características do imóvel, a metragem quadrada, né? A área útil do imóvel, tudo isso são fatores que influenciam o custo final da regularização. Lembrando que cada município também tem um valor. E nós não prestamos serviço apenas aqui para Imbu das Artes. Nós trabalhamos em São Paulo e outros estados. Inclusive, nós temos diversos projetos no litoral, no Nordeste, né, incontáveis projetos de clientes nossos aqui de São Paulo que precisaram construir lá e nós realizamos a elaboração do projeto. Então, a Coliseu hoje presta serviço para o Brasil inteiro. Bacana. Temos uma outra pergunta. O processo criativo da Coliseu é dividido entre vocês e o cliente? E quantos por cento do cliente e quantos por cento de vocês? Olha, é o que eu falo, depende de cada projeto, depende do envolvimento do cliente. É extremamente importante
a interação do cliente conosco, né? Porque tem cliente que ele é mais acanhado, ele não gosta de falar muito o que ele quer, mas é ele que vai usufruir daquele ambiente. Então ele precisa transmitir as necessidades que ele tem, né? Para que a gente pense num projeto que atenda de uma forma total. Mas nós temos algumas técnicas aqui no escritório. Então, tem uma entrevista inicial, nós fazemos um questionário personalizado para cada cliente, a gente entende o perfil da obra, entende o perfil do projeto e elaboramos um questionário para justamente facilitar. Então, ele não precisa dialogar tanto. Ele vai ter ali no celular, ele consegue escolher algumas opções e isso vai dando algumas peças para a gente montar esse quebra-cabeça. Né? Então, assim, a gente fala que 50%, 50%. A gente leva muita coisa para o cliente, para que o projeto fique além das expectativas, né? Mas o cliente também precisa trazer essas informações. Né? Então, se tem alguém que tem alguma dificuldade de locomoção na família, se ele gosta de uma área mais aberta, se ele trabalha em casa, né? Se a mulher tem muita roupa, e tudo isso é muito importante, para que o projeto seja o mais personalizado possível. Tem aquele cliente que fala assim, deixa na mão de vocês? Tem não quero. Eu seria essa cliente, porque eu sou totalmente indecisa. Eu falaria, pode. Temos, graças a Deus, temos muitos clientes que confiam bastante na gente, principalmente quando o cliente retorna. Então ele já conhece a nossa sistemática de trabalho, e aí o próximo projeto ele já vai ver o que dá para fazer e a gente, né, traz aqui as cartas, apresenta as possibilidades. Né? Mas são clientes mais raros, digamos assim. Legal. Eu seria uma dessas. Vamos lá. Como é empreender em tempos de juros altos? É difícil. É difícil, mas é possível. A gente tem que começar a entender um pouquinho do cenário, realmente. Entender que os juros altos limitam o poder de compra das pessoas. E aí, a partir daí, a gente começa a realmente desenvolver soluções. Então, ao invés de fazer uma edificação, uma casa com tantas lajes, a pessoa faz uma laje, um telhado, por exemplo. Então, a gente vai adaptar realmente o projeto à realidade da pessoa, inclusive a realidade econômica e a realidade do país. Então, pensar em soluções realmente para viabilizar o projeto, o sonho das pessoas. Vamos lá. Penso em fazer um projeto para a minha obra, mas tenho receio do valor. É muito caro? Então, a gente brinca que é caro fazer sem projeto, como eu falei anteriormente. O projeto é um investimento. Se você quer fazer, né, a gente não constrói casa todos os dias, né? Você trabalha muito tempo, você compra um terreno, você vai somando aí seus sonhos, as suas vontades. Então, não acho que é válido fazer de qualquer jeito, né? E assim, o nosso escritório, ele tem tabelas muito mais acessíveis, né? Então, a gente entende o nosso público, nós sabemos o poder de compra do nosso público, então a gente tende a facilitar essas possibilidades. Então, nós trabalhamos com boleto, cartão de crédito, parcelamento direto, né? E tudo isso vai facilitando. E quando o cliente ele chega aqui, ele se surpreende, porque não é nada do que ele estava pensando, né? É mais assim, tirar essa desmistificar. Desmistificar, tirar esse mistério. Exatamente, as pessoas têm medo, né? Mas é o que a gente fala, você tem dor de dente, você vai aonde? No dentista. Né? Você quer cortar o cabelo, geralmente você vai no cabeleireiro, né? Você quer colocar uma unha, você vai ali no nail design. Agora você quer fazer um projeto, você quer fazer da sua cabeça. Então, assim, entender quais são assim, as prioridades, né? Então a gente fala para o cliente. E quando você vai no profissional errado, a chance de dar errado também é muito grande. Você vai cortar seu cabelo com o açougueiro. É por isso que assim, a gente fala, dá uma pesquisada. Nós gostamos muito assim, de manter nossas redes extremamente atualizadas, ter esse contato com o cliente. Então a gente tem pessoas aqui só para realizar esse atendimento, né, atender de forma rápida. Estou com dúvida, está na obra. Esse também é um diferencial do nosso escritório, essa assistência, né? Cada profissional trabalha de uma forma, mas essa assistência pós-obra, no contrato o cliente já tem alguma quantidade de visitas, né? Depende do formato do contrato dele, mas o cliente ligou aqui, ele tem uma dúvida, a gente vai tirar
o mais rápido possível. Então esse também é o diferencial e é importante que as pessoas, ao contratarem qualquer profissional, pesquise no Google, olhe no Instagram, precisa ter uma identificação, né? Então você não vai fazer sua casa com a pessoa que você não foi com a cara. Então é extremamente importante que tenha essa troca, né? Então, né, tudo que você vai comprar um relógio, você vai comprar um celular, você não pesquisa. Então, você vai fazer o projeto da sua casa, pesquise, mas contrate um profissional. E a gente fala que quando a gente entrega o projeto, é só o primeiro passo, né? Então a gente tem esse compromisso, esse sentimento realmente que precisa materializar. É importante pra gente que quando a gente entrega uma caixa com projetos, né, a gente dedicou muito tempo, muito carinho e tal. Então a gente gosta realmente que o projeto saia do papel, que a pessoa realize o sonho dela. E a gente tem esse compromisso de estar junto, de viabilizar, de tirar uma dúvida, de orientar o executor, né? Então, poxa, o que você pensou aqui? Então a gente realmente dá essa orientação, dá o pontapé inicial, né? Então vai começar a obra, chama a gente conversa, vai lá na obra, conversa com o executor, tira alguma dúvida para realmente sair do papel da forma como a gente pensou e que a gente demorou tanto tempo para desenvolver. Legal. Fui autuado em uma obra, o que devo fazer? Tentar resolver. É problema. Quando chega nesse nível é porque assim, já houve uma notificação, a pessoa insistiu e ela recebeu a multa. Entendi. E a gente brinca, o barato sai caro. Neste caso sai muito caro. Né? Uma multa de uma obra irregular não é barato. Então, né, a gente tá falando de quanto aí? Olha, a gente já recebeu clientes aqui com multas de 60 mil reais, 70 mil reais. Que é o valor que ele podia quase finalizar a obra, né? É um valor bem alto, porque é calculado justamente a quantidade de obra que ele já fez de forma irregular. Então isso é bem pesado. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu particularmente já escutei algumas coisas. Vamos ver se é mito ou se é verdade. Né? Escutei algumas coisas, por exemplo, subiu parede, cobriu, a obra não mais. Isso, não sofre multa. Tem um certo tom de verdade. A prefeitura, a prefeitura tem a obrigação de fiscalizar, né, as entidades municipais, estaduais, tem a obrigação de fiscalizar a execução das obras. A partir do momento que ela descaracteriza como obra, não tem um teto, tem parede, tem fechamento. Não é mais uma obra, é uma casa. E a prefeitura não pode autuar uma casa, não pode embargar uma casa. Se tem condições, Entendi. Então, se tem condições de habitação, ela não pode ser multada. Tá? Mas se está só o esqueleto montado, a prefeitura pode chegar, pode embargar e pedir que você continue a construir e você está multado. Que é geralmente nessa hora que ele chega, né? Digamos assim, o fiscal deixa a pessoa indo, na hora, agora já está bem construído, aí eles chegam. Não. E aí, respondendo essa pergunta, o que deve ser feito agora é não negociar a multa, parcelar, porque a multa não é passível de negociação, né? Você precisa pagar. Uma vez multado, né? Você precisa fazer o pagamento para você não ter uma dívida ativa deste imóvel, né? E acabar perdendo o imóvel por conta de uma multa. E regularizar a sua obra, né? Então você entrar com o projeto, que aí você corre o risco de você não contratar um profissional antes, você precisar derrubar uma parte para que aquele projeto se adeque à legislação. Entendi. Entendeu? Não é qualquer coisa que a prefeitura vai aceitar, principalmente quando já é uma obra autuada, né? E a gente tem um caso em São Paulo, inclusive, de um prédio que foi construído, você lembra a região? Zona Oeste, assim, uma área nobre. E um prédio, assim, no padrão bem legal, e eles construíram a mais do que deveria. Agora a prefeitura quer que derrube, só que não existe derrubar metade do prédio. Tem que derrubar tudo. E o prédio já está em situação de moradia, já está totalmente acabado. Então é o que a gente fala. O caminho ideal é fazer certinho, né? Além de valorizar o imóvel, você vai evitar dor de cabeça. Por quê? Principalmente quando você não é tão amigo dos seus vizinhos, né? Eles vão denunciar. Eles vão ligar para a prefeitura. Sabe aquele vizinho chato que todo mundo tem aquela pedra no sapato? É ele que vai ligar para te denunciar. E aí, né, porque a gente fala, é difícil, assim, né? O ser humano é complicado. E é isso, assim, todos os casos assim que chegam aqui é de denúncia de vizinho. Entendi. E para chegar a embargar, ele tem uma notificação. Isso, exatamente. Isso é um ponto importante.
Antes de ser autuado, você é notificado. Esse é o momento que você consegue correr atrás. Você consegue parar a sua obra, tira o pedreiro, tira os materiais que você comprou, guarda o cimento bonitinho e corre atrás da regularização. Tá? Ainda dá tempo de você não ser autuado. O grande problema é, chegou a notificação? Não, segue a vida, taca o pau. E aí, depois disso... Mas acontece que o período de regularização ele não é um período tão curto, né? Então, é o que a gente fala, tem um prazo, a prefeitura aí... cada município tem o seu período, assim, né? Mas tende a demorar, né? Tende a demorar. Então, assim, você foi atuado, vai demorar aí quase 6 meses para você conseguir regularizar. Então, pelo menos. Então, sua obra vai ficar parada todo esse tempo, você não pode mexer, né? Então, se for fazer, e se possível for, começa com o pé direito, faz um projeto, regulariza na prefeitura, porque você vai evitar todas essas dores de cabeça, né? Se ele está com processo em andamento de regularização, né? Ele teve a notificação, ele está com o processo iniciado. E se ele mexer na obra dele, multa? Pode multar. Você não pode mexer na obra enquanto a prefeitura não te der uma resposta. Entendi. Não, beleza, você está pedindo a regularizar agora, né? Nesse momento, depois de tudo isso, espera. Deixa no nosso tempo aqui. E quando tiver tudo certo, você pode continuar. Antes disso, você não pode. Mas existe uma lei que após Depende do município. Depende do município. Que alguns municípios ele tem essa abertura, essa brecha. Você entra com o processo de regularização e quanto tempo? 120 dias. Após 120 dias dessa entrada, você pode começar a construir. Porém, assim, muito cuidado. Não é construir de qualquer jeito. O que eu pensei que aí muita gente cai, né, no erro. Constrói conforme a legislação para que o projeto seja aprovado. Porque se o projeto não for aprovado, você vai ter que deixar a sua obra conforme o projeto. Aí se você construir a mais, você vai ter que demolir. Então, assim, o caminho procura um bom profissional para que ele te oriente, né? E assim, indo pelo certo é sempre melhor e mais fácil. Às vezes é mais chato, é mais burocrático. Mas se você tem um profissional legal te apoiando, né, fazendo esse processo, basicamente você vai precisar só assinar e aprovar o projeto, né? O restante o profissional vai fazer. Bacana. Por que temos que ter alvará para começar uma obra? Vamos lá. Porque é lei, né? Tá na legislação. É importante. Cada município tem seu código de obras. Né? Recentemente a gente fez uma regularização no Piauí. Então, um colega nosso daqui comprou um terreno e construiu lá. E lá o que a prefeitura pede, o código de obras pede? Você tem um recuo na frente, um recuo atrás, corredor, isso é básico para a maioria dos municípios. E de documentação, você precisa da matrícula do imóvel e da planta, só, não precisa mais nada. Então foi um processo mais simples que a gente já fez. A prefeitura era super simples, então eu mandei toda a documentação, fiz o visto lá no Piauí para deixar tudo certinho. E em 15 dias o projeto estava aprovado. Então, assim, cada prefeitura tem a sua tramitação, a sua burocracia, e a gente tem que atender a ela. O alvará é um documento que você está pedindo autorização para a prefeitura para construir, e a partir dessa autorização, você está liberado para executar, porque isso é uma garantia que você está respeitando a lei de zoneamento, que estabelece, né, os requisitos de ocupação, uso e ocupação do solo, área permeável e tudo mais. Então, não é nada por acaso, né? A lei não é por acaso. Por que precisa ter uma área permeável? Por que você precisa ter recuo? Então, tudo isso foi pensado aí nos processos urbanísticos de cada cidade. Tudo mais. Então, é importante que a gente, acima de tudo, respeite a lei. Né? Acho que esse é o ponto principal. A gente até faz uma analogia. Para dirigir, você precisa de uma autorização. Sim. Para construir também. Né? Se você dirige sem uma habilitação, você pode, né, ser multado, ser preso, enfim. E para construir, você não vai chegar a ser preso. Mas você precisa dessa autorização, senão você pode ser multado. Entendi. Uma dúvida. Construir de forma irregular. Quero regularizar. Tem multa? Não. Não? Não. Foi de forma voluntária lá para fazer a regularização. Mas existem períodos para isso. Não é depende do município. Também a gente fala de muitos municípios, porque assim, a gente está
uma localidade que nós temos muitos municípios irmãos. Então tem Taboão, Itapecerica, São Paulo, né? E Juquitiba, São Lourenço. A gente tá exatamente. E tem períodos de anistia. Não é toda hora que tá com a construção irregular, você vai chegar lá e regularizar. Fica muito caro. Daí você vai ter que pagar o ISS, tem toda uma questão. Então, se você puder aproveitar esses períodos, né, ficar atento, olha, tá tendo anistia de regularização de imóvel. Aproveita que esse é o momento, né? E muita gente chega até a Coliseu porque precisa vender esse imóvel. E a gente sabe que, assim, como, né, os dados aqui de Imbu, pelo menos 94% dos imóveis estão irregulares. Aí você quer vender, a pessoa vai já, né, procurar um imóvel que ela consiga comprar financiado, porque é mais fácil, né? É difícil você ter o dinheiro todo na mão. Então, se o seu imóvel, se você conseguir regularizar e você pretende fazer essa venda, você está a muitos metros à frente de outros imóveis, porque justamente você tem um imóvel com situação toda regular, né? Então esse é o diferencial e vale muito a pena, né? Então, para quem pode, aproveite esses períodos para conseguir aí fazer essa regularização. Vocês, enquanto profissionais, né, da área, vocês andam pela cidade, ou até mesmo fora, e olham assim e falam, aquele dali é um pouquinho fora do padrão que deveria, aquele dali também. A gente, assim, tem essa forma natural, a gente observa bastante, para pegar referências também, para entender o que é legal, o que não é. Mas, assim, a gente brinca que não pode ser, assim, fica chato também, você querer ficar fiscalizando as coisas dos outros, né? Você entrar num lugar e falar, nossa, não tem decoração. Não, né? Eu acho que a gente precisa ter muita humildade nesse sentido, né? Para entender que ainda tem uma série de dificuldades, não é todo mundo que consegue, né? Mas a gente tem naturalmente esse olho mais clínico, né? Porém, eu pelo menos tento ser muito natural com isso, né? Porque senão fica muito cansativo. A gente já trabalha com isso o tempo todo. Aí você vai sair, você vai resolver, você vai ficar observando. Quando você chega num lugar extremamente confortável, decorado, sim, te chama atenção. Você fala, nossa, olha que legal essa iluminação, adorei esse piso, te serve como referência, né, para um futuro projeto. Mas também, assim, se não tiver, também tá tudo bem, né? Quando é muito escandaloso ali, um erro, alguma coisa, a gente observa, mas a gente evita um pouco assim. A gente só comenta em precisa. Senão fica muito chato, né? Sim, com certeza. Qual a maior dificuldade da sua profissão, da profissão de vocês? Olha, nós, assim, por termos empresa, eu acho que a grande dificuldade, assim, é de fato ter o seu espaço, né? Se fazer entender, né, o que você faz, quais são, enfim, como que eu posso dizer? É difícil as pessoas ter uma concorrência leal. Acho que é um pouco difícil. A gente tem o nosso espaço. Hoje a gente tem o nosso espaço, né? A gente tem uma representatividade importante. A gente já tem conseguido mostrar para as pessoas a importância da engenharia. E são aos poucos, mesmo, tijolinho por tijolinho, cliente por cliente. Né? Cada mensagem no WhatsApp que a gente recebe do cliente, a gente mostrar para ele a importância de cada coisa e tudo mais. Isso é uma grande dificuldade, ganhar esse espaço. E a gente tem toda a questão de concorrência desleal, de preços. Às vezes os clientes falam assim, nossa, mas o seu preço é mais caro do que o fulano e tal. A gente tem muito disso. E a gente se sente tão desconfortável porque, a gente tem um preço tão justo. E às vezes a pessoa tem um valor muito menor, mas ele não vai te entregar. Exatamente, não vai entregar todo um suporte técnico, uma estrutura física que nós temos, uma quantidade de colaboradores, né? E por ter essa estrutura, ainda assim nós somos extremamente acessíveis, né? Porém, acho que a principal dificuldade, assim, é o ser o empreendedor, né? Você criar um espaço no mercado, ter um diferencial, né? Hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu
alcançar aí alguns passos, né? Então, muita gente conhece a Coliseu, muita gente vem até nós pelo Instagram, né? Sem nenhum tipo de divulgação, então já tem aqui um retorno orgânico, mas nós já temos 10 anos no mercado. E a gente sempre fala para o cliente, assim, independente se você vai contratar a gente ou não, contrate um profissional. A gente não tem esse egoísmo, porque também não é possível atender todo mundo que quer projeto aqui, né? Todo mundo que procura. Então, assim, por mais que, obviamente, né, venha conhecer a Coliseu, venha conhecer o nosso trabalho, mas se não der, procure um profissional. Tem muitos outros profissionais aqui no nosso município, né, que trabalham aí de forma autônoma, alguns arquitetos, outros engenheiros. A gente presta, inclusive, serviço para alguns deles, né? Mas acho que essa dificuldade mesmo é empreender, assim, na profissão, né? Sair da casinha mesmo, tentar ter um diferencial. Legal. Qual foi o projeto mais desafiador que já fizeram? Eu vou falar do meu. Você fala do seu também. Porque a gente tem os nossos desafios diferentes. Claro. Agora eu tenho um seu que é importante. A casa de shows eu acho que é um super desafio. Mas eu vou falar do meu. Né? Eu olhando o seu. Eu te dou uma dica. O meu foi um muro de arrimo que eu fiz lá no Paraná há uns 5 anos atrás. Era um muro de arrimo enorme, 115 metros. De uma contenção da Votorantim, né, da extração de minério da Votorantim. Então, é um negócio de super responsabilidade, assim. E aí foi um super desafio. Eu tinha acabado de concluir a pós e tal. E eu falei, eu consigo fazer. E aí um colega indicou, falou, eu preciso de alguém para ir lá no Paraná, para olhar esse muro, para medir e desenvolver o projeto. E eu já tinha tido outras experiências com projetos parecidos, não como responsável direto, né, mas atuando no projeto. Não, vou fazer. E aí foi um super desafio, e foi um portfólio enorme. A gente tem aqui plaquinha dessa obra, uma fotinho aqui no escritório, a gente tem algumas fotos de obras emblemáticas, e essa tá aqui no escritório. Então, foi bem desafiador e assim, foi bem marcante para mim. Então, eu falo assim, todo projeto parece até clichê, né? Repetitivo. Ele tem os seus desafios, né? Como nós atendemos aí pelo menos 4 a 5 projetos por mês, então a gente passa por muita... Às vezes né? Assim, a gente passa ali pela dificuldade, mas são tantas que a gente até é difícil de escolher uma, né? Mas essa da Casa de Show, ele é um projeto extremamente grande, eu acho que foi um dos maiores projetos que nós já executamos, né? Foi o primeiro maior, assim. Depois disso tiveram outros através dele, mas o prazo, assim, o projeto, como o cliente já me conhecia por eu ter feito, né, por a gente já ter atendido ele no outro projeto, ficou um pouco mais tranquilo esse desafio, né? Porque ele já tinha uma confiança no escritório. Foi leve, né? Então ficou mais leve. É desafiador pelo tamanho do projeto, né? Uma casa de show grande aqui em São Paulo. Inaugurou com Simone Simar. Então, assim, nós fomos convidados, mas nós fomos para trabalhar, porque eu queria saber se a iluminação estava funcionando, se o palco ia aguentar, porque nós a gente tem certeza que vai aguentar. A Simara cantando e ela na hora, assim, você fala, meu Deus. Você olhando cada viga, assim. 4.000 pessoas aqui dentro, tem que acontecer, o ar tem que funcionar. Então, assim, tem esse desafio, dá aquele frio na barriga, mas muitos projetos me trazem isso. Eu brinco, né, que é aquela coisa. Eu acho que, assim, eu não sei se eu vou chegar um dia a parar de sentir essa questão do desafio, desse frio na barriga. Mas é gostoso, acho que é esse. Mas quando, assim, é gostoso quando a gente entrega, dá tudo certo, mas... Funciona. Funciona. Depois que o cliente para de ligar pra gente, assim, tá tudo certo. Aí a gente fica tranquilo, mas tem alguns casos. A gente não fica em show até, mas é show tipo, até o final, pra ver se a água deu conta, se a bomba deu então, assim, são muitos fatores. São muitos fatores. Pelo fato de entregarmos um projeto tão completo, mais responsabilidade em cima, né,
do nosso atendimento. Então, toda a parte elétrica, hidráulica, de estrutura, de interiores, né? Ai, será que a mulher vai gostar do camarim? Será que vai ficar legal? Né? Será que... Então, assim, tem tudo isso. De fato, foi desafiador, mas deu certo e tá dando muito certo. E hoje é um sucesso. E trouxeram muitas outras casas de show através, né, desse projeto. Bacana. Estamos chegando já ao final aqui do nosso podcast, aqui do nosso bate-papo. Eu gostaria que vocês citassem alguns clientes também, né? Então, de repente, estou passando aqui em Embu das Artes. Quais lugares tem ali a marquinha da Coliseu? Olha, Embu das Artes, graças a Deus, assim, nós temos muitos, né? Hoje nós trabalhamos tanto com comercial quanto residencial. Residencial é mais difícil de citar, tem números, porque, obviamente, né, a gente não divulga endereço, nada disso. Com certeza. Mas comerciais nós temos em Bucão, a Cisel, que 2 lojas, né? Eles têm aqui na Avenida, a gente atendeu a loja maior, assim. A Everalto, O Senhor Espetinho. o Senhor Espetinho. O Senhor Espetinho, é um projeto da Coliseu. Exatamente. Quem mais? Tem a escola... Né, Tem a Chave de Saber. Nós estamos entrando aí com um projeto em uma outra escola, que em breve a gente vai mostrar... Essa é spoiler ainda. Essa spoiler está muito fresquinha, mas a gente gosta de mostrar um pouquinho os bastidores, porque humanize, né? Que as pessoas dizem, olha, mas o projeto começa assim... Porque muita gente, assim, morou numa casa que ela já comprou pronta, ela não sabe de fato como que começa, como que quais são as dificuldades, né? Como que é o processo, tanto de disciplinas que contemplam, né? Mas, que mais? Vinho do Colchão, lá no Santo Eduardo também, Sono Profundo. A gente fez a parte AVCB, documentação. Legal. A AVCB, a gente fez inúmeros AVCBs ali na Rua Central, enfim... Aqui no centro do Embu. Tem salão de cabeleireiro, né? Na Rua Central. Algodão Negro lá na Rua Central. Tem uma série de clientes. Legal. Mas os maiores clientes, assim, espalhados aqui por São Paulo. Comercial a gente nunca fez nenhum fora do estado, né? Não. Mas assim... a gente fez na Grande... no Paraná, aquelas lojas de shopping. Isso, lojas de shopping. Legal. Né? Loja de shopping o pessoal tem muito... É bem difícil, tal, de lidar e tal, no São geral. poucos escritórios que atendem. E a gente tem atendido bastante. Aqui nos shoppings, aqui no Embu, Shopping Cidade das Artes, a gente fez algumas lojas lá. No Shopping Taboão também a gente fez alguns quiosques. Então a gente tá em todo lugar, assim, é legal ter a nossa assinatura, a gente passar na rua e a gente vira cliente dos nossos clientes também. Isso é natural, assim. Então... A gente tava reformando, eu tava todo dia na Cisel comprando coisas lá, porque precisa. Então a gente vira cliente dos nossos clientes, isso é bem bacana também. Que legal, que bacana. Agora, finalizando, né, de fato aqui o nosso podcast, a Coliseu está de casa nova, né? Sim, onde podemos encontrar a Coliseu? Nós estamos aqui bem no centro mesmo, aqui de Embu. Estávamos um pouco... mais afastado, no bairro de Santo Eduardo, e hoje nós estamos aqui, todo mundo conhece a BBB, né? Mesmo quem não é munícipe daqui conhece a BBB, hoje praticamente amam a BBB. Então assim, a gente está atrás do centro histórico, praticamente na frente da BBB, tem os Correios, tem o cemitério, então ficou muito bem localizado, né? E muito próximo à prefeitura. Então hoje a nossa localização, ela é chave, foi um passo, né, que estávamos sonhando por muitos anos, assim, e deu certo, estamos de casa nova, muito felizes, né, ajustando alguns pontos ainda, alguns itens de melhoria, mas é como a gente fala, né, para o cliente, não precisa ser tudo de uma vez, faz, né, o macro e depois você vai finalizando, né, porque a gente não é herdeiro, a gente não tem dinheiro infinito, então é necessário aí fazer algumas coisas com cautela, mas a gente está muito feliz aqui na nossa localização nova. E a gente fica muito feliz de receber os nossos clientes aqui também. Sim, então, legal. Fica o convite aí, né? Claro que a gente precisa que a gente tudo mais, pra gente realmente estar aqui à disposição de receber os nossos clientes, mas a gente fica muito feliz de receber, de tomar um café, de entender a necessidade de cada pessoa. Acho que isso
faz toda a diferença pra gente. A gente fica muito feliz realmente de receber cada pessoa aqui, ouvir cada história, né, e desenvolver o projeto de cada pessoa. Acho que isso é o que nos move realmente. Legal. Quero conhecer a Coliseu. Além do espaço físico, onde eu consigo encontrar a Coliseu? Todas as redes sociais possíveis. Então, o Instagram, nós estamos muito presentes e cada vez mais nós estamos nos cobrando para divulgar, mostrar como que funciona aqui essa parte interna. Bom, site, Google, LinkedIn, Pinterest, né? Se você quiser ir lá ver os projetos, tem projetos em primeira mão que a gente posta, né? Muita gente salva para usar de referência. Enfim, todas as redes sociais possíveis nós estamos tentando ser presentes. É muita coisa, né? Não dá para atualizar tudo como nós atualizamos no Instagram, mas a gente está presente em todas elas. Bacana. E se você quiser conhecer mais da Coliseu com detalhes, teremos um vídeo exclusivo lá no Primeiro Notícias, tá? Então sigam também o @jornal Primeiro Notícias, que teremos um vídeo exclusivo aqui da Coliseu. Já agradecer Magno, agradecer Maiara por nos receber aqui o Primeiro Notícias, para que a gente possa falar um pouquinho, né? Que a gente pudesse falar um pouquinho sobre engenharia, sobre projetos, regularização. Muito obrigada mesmo pela recepção, pelo carinho de sempre. Nós que agradecemos, esperamos vocês mais vezes, né? E é isso, pessoal. O que a gente tem tentado disseminar é que a arquitetura e engenharia é para todo mundo, né? Então, quando o cliente conhece, ele se sente, ele sente esse acolhimento, sente que é possível e ele sai muito feliz. Então, por mais que não seja com a Coliseu, procure um profissional. Isso é extremamente importante, vai trazer valor, né? E a gente aqui tem trabalhado para, de fato, disseminar tornar mais acessível, né, a engenharia e a arquitetura. Então, nós sabemos que essa também é a nossa missão. Legal. É isso. A gente ficou muito feliz de receber vocês, de falar um pouquinho do que a gente gosta de falar. Acho que isso é bem nítido. E fica o convite de voltar mais vezes, a gente ter esse bate-papo, que é muito bacana, com certeza. Para todo mundo, a gente ter realmente mostrar um pouquinho do que a gente gosta e do que a gente sabe fazer. Maravilha. Chegamos ao final do primeiro podcast. Siga, compartilhe, manda esse vídeo para aquele amigo que está construindo, está pensando em construir, está precisando regularizar, está precisando de um projeto. Manda esse vídeo, acompanhe as nossas redes sociais também e ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau.